Boa noite, queridos. Graça e a paz. Estamos iniciando a transmissão da nossa palavra, a ministração de um curso que é salvação, cura, libertação, uma questão de compaixão. Se você compreender que Jesus curava por causa da compaixão, Jesus não curava para provar que era Deus. Jesus curava porque a natureza dele compassiva, a natureza dele, o caráter dele de Jeová Rafá, o Senhor que sara, o levou a se mover, muitos textos vai dizer, de íntima compaixão, de uma grande compaixão. Se você quer ser alguém que o Senhor possa contar para ser elemento de unção na vida de outras pessoas, você precisa desenvolver compaixão. Você precisa estudar dentro da palavra de Deus o que é compaixão. A demonstração de compaixão do Senhor. Como o Senhor quer nos ensinar a nos movermos em compaixão. Compaixão para salvar vidas, compaixão para curar, compaixão para libertar os cativos, os oprimidos do diabo. Você teria interesse de crescer no conhecimento do ministério de cura, de libertação, de salvação de vidas? Aqui nessa live, depois nós iremos orar a oração da fé por sua vida. Talvez você esteja passando pelo momento em que Deus quer mover o poder do Espírito dele para tocar na sua vida, para libertar o seu lar, para restaurar áreas que estão prejudicadas, ou se você está sofrendo algum ataque do inimigo neste momento da sua vida. Então, a proposta desse ensinamento toda terça e quinta-feira é salvação, cura, libertação, uma questão de compaixão. Jesus se movia de íntima compaixão. Tem vários textos da Bíblia, eu anotei alguns aqui que eu gostaria de ler para você, né? O porquê que Jesus curava. Ele não curava para provar que era Deus. Ele, quando estava aqui, ele não veio como Deus, ele se esvaziou, abdicou-se do direito de usar a sua onipotência. Ele precisou agir pelo poder do Espírito Santo. E aí a Bíblia vai dizer em vários textos sobre compaixão. Uma das coisas interessantes, em Mateus 14:14, diz assim: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e movido de compaixão por eles, curou os seus enfermos. Movido de compaixão por eles, curou os seus enfermos. Jesus vê você. Não importa a multidão, ele vê a necessidade. Ele não viu apenas uma multidão de rebeldes, de pecadores, ele viu uma multidão e curou os seus enfermos. Também vai dizer em Marcos capítulo 9, versículo 36, e ele vendo as multidões, moveu-se com compaixão delas, porque estavam exaustas e dispersas, como ovelhas que não têm pastor. E Jesus foi por todas as cidades, diz o versículo 35, e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e todas as doenças entre os povos. Por que Jesus curava? Porque ele se movia de íntima compaixão. Diz que dois cegos estavam gritando, chamando pelo nome dele, em Mateus 20, 34, e a palavra vai dizer que disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos possam ser abertos. Então Jesus teve compaixão deles e tocou-lhe os olhos, e imediatamente seus olhos receberam visão e eles o seguiram. Então, está recheado de textos mostrando que Jesus curava não para provar que era Deus. Até porque os apóstolos também fluíram no ministério de cura, e se fosse para provar que era Deus, eles também seriam Deus? Não. Jesus curava por causa da sua natureza. Jeová Rafá, Êxodo 15, 26. Quando você conhece o caráter de Deus, quando você começa a entender que fé é conhecer o caráter de alguém, e quando você conhece o caráter de Deus, um caráter que é digno da sua fé, da sua confiança, quando você começa a perceber que a natureza de Deus é a natureza que cura, porque ele se identificou pelos seus nomes redentivos como Jeová Rafá, o Senhor que sara, o Senhor que te cura. Ele se revela também na palavra como Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Quanto mais eu conheço o caráter de alguém,
desenvolvendo um relacionamento, vem aí aquilo que nós chamamos de fé, de confiança, porque você conhece a natureza da pessoa, a índole dela. A Bíblia vai dizer, em Hebreus 6,18, que é impossível que Deus minta. Em Tito 1,2, o Deus que não pode mentir. Se Deus disse algo, creia na palavra de Deus e creia no Deus da palavra. Então a proposta é você compreender que salvação, cura e libertação é uma questão de compaixão. Se você quer ser um elemento de cura, de libertação na vida de outros, se você próprio está enfrentando um desafio agora no seu lar, na sua casa, e você começar a compreender que a compaixão é você não apenas dizer, coitado, eu queria poder ajudá-lo. Compaixão não diz isso. A pena, a piedade vai dizer, coitado, eu queria poder ajudá-lo. Compaixão diz, coitado, deixe-me ajudá-lo. A compaixão leva a uma ação. E aí a proposta desse ensino é esclarecer alguns textos na Bíblia que vai quebrar tradições, entendimento, um conceito errado da natureza de Deus que entrou, dificuldades que você tem em relação ao assunto de cura divina, de libertação. E eu quero que você preste atenção agora, e se você tiver aí a sua palavra e quiser ser bereano, aquele que examina se está de acordo com a palavra que eu estou falando, então examine o que aconteceu na história de Mateus 17, na cura de um jovenzinho lunático. Versículo 14 em diante. Escuta isso com atenção, porque vai ser esclarecedor esse princípio. Vai revolucionar a sua vida, vai te dar um novo entendimento da natureza de Deus, que Jesus é a expressão da natureza de Deus, que Jesus disse para Filipe, tanto tempo eu estou com vocês, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é a expressa imagem de Deus. Quer conhecer Deus? Olha no Novo Testamento a pessoa de Jesus. Ele está mostrando a natureza do Pai. Se um pai humano dá coisas boas ao filho, se um pai humano sendo mau dá coisas boas ao filho, quanto mais, observa o contraste, o Pai Celestial vos dará boas coisas. Então, o tempo todo, Jesus estava treinando os discípulos para que eles compreendessem a natureza de Deus. Deus é bom. Deus é bom. Provai e vede que o Senhor é bom, diz o salmista. Deus não é bom apenas porque faz atos de bondade. É porque é da natureza dele. Deus é bom. E isso te enche de confiança, de fé, porque Deus é gracioso para contigo. Agora, escute esse ensinamento que vai quebrar algumas tradições e conceito errado que você possa ter em relação à cura divina, libertação ou salvação. Diz assim Mateus 17, do 14 em diante. E quando chegar a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo, Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático, e sofre muito, pois por muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Versículo 16 agora. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Presta atenção em Mateus 17, versículo 16. O homem, o pai do menino, que um espírito lança no fogo e na água para matá-lo, diz Marcos, e aqui em Mateus 17 também mostra isso, diz ao Senhor, trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo diz, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vós sofrereis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Agora preste atenção. Esse texto é revelador porque está dizendo que quando você conhece a natureza de Deus, que Deus é aquele que cura, Jeová Rafá, é aquele que liberta, é aquele que se um pai humano dá coisas boas aos seus filhos, sendo mau, quanto mais o Pai Celestial dará coisas boas aos seus filhos. A palavra vai dizer em Romanos que se Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por amor de vós, não vos daria graciosamente todas as demais as coisas? Se o maior desafio para ele foi entregar o filho para soldados bárbaros, para ser cuspido, ultrajado, ou quanto mais não fará curas, sinais, prodígios e vai intervir na sua vida? Agora, aqui tem algo importante, porque diz o texto que quando o pai do menino se aproxima de Jesus, ele faz uma denúncia. Ele diz que trouxe o meu filho aos teus discípulos
e eles não puderam curá-lo. Se de um lado eu conheço a natureza de Deus, do outro lado eu tenho que compreender que existe a natureza do maligno. Jesus usou a expressão, livra-nos do maligno, dando objetividade e pessoalidade ao mal. O mal não é uma força impessoal, o mal é um ser com inteligência, com personalidade. A Bíblia vai dizer que são seres espirituais da maldade. E Jesus vai dizer, livra-nos do maligno. Do outro lado, eu tenho que compreender que existe um espírito mau, que existe Satanás, o adversário, que vai sempre tentar nos impedir de recebermos as bênçãos do Senhor, de alcançarmos curas e milagres. Então, há uma resistência por parte do inimigo. E aqui nesse texto está dizendo que quando o pai trouxe o filho aos discípulos, que o espírito maligno pegava e manifestou ali, e o menino espumava e ia definhando, e era uma situação que deveria ter movido os discípulos de compaixão, e eles foram para tentar expulsar, não conseguiram. E eles já tinham tido êxito em outras situações. Agora aqui tem algo importante para você entender. Não é porque um discípulo falha em executar a vontade de Deus que eu devo dizer que não é a vontade de Deus. Quase todas as pessoas que não acreditam em milagres, que não acreditam em cura divina, que não acreditam em libertação, que acham que os dons cessaram, todas elas se baseiam em fracassos. Aqui nesse momento os discípulos fracassaram, não conseguiram executar a vontade de Deus, que era a libertação do filho deste homem, e esse homem estava sofrendo por ver o filho naquele estado. E aí o texto diz, trouxe aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Não é que não era da vontade de Deus curar, é da natureza de Deus curar. Assim como a luz dissipa as trevas, aonde se acende uma luz, as trevas fogem. Assim, da natureza de Deus, ele cura a partir de quem ele é. E ele é um Deus de compaixão. Jesus diz, trazei-me aqui o menino. E ainda você tem que entender que todo treinamento, o objetivo é levar um grupo à ação. Jesus estava treinando os discípulos. E eles fracassaram em executar a vontade dele no caso daquele menino. Jesus então manda trazer o menino, cura o menino, provando que era da vontade dele sim curar. Compreenda o texto. Compreenda aqui que Jesus provou que era da vontade dele curar. E a maioria das pessoas que quando fazem uma oração não veem resultados de cura, elas começam a dizer, não deve ser da vontade de Deus. Só que é da vontade de Deus sim. Não é porque o inimigo não me ouviu que eu vou desistir. Não é simplesmente porque eu tentei executar a vontade de Deus, que ele disse, esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Ele está revelando a vontade dele. Imporão a mão nos enfermos e os curarão. Ele disse, vão em meu nome. Ele vai dizer lá em Mateus 10:8, cure os enfermos, ressuscite os mortos, limpe os leprosos, expulsai demônios, de graça recebeste, de graça dai. Ele enviou os discípulos para executar a vontade dele. É da vontade de Deus curar? Ele já revela quando ele dá um comando, quando ele deixa escrito, curem os enfermos da cidade. Impõe a mão nos enfermos, eles serão curados. Agora, aqui vem toda a doutrina que se estabelece dizendo, eu orei e não vi o resultado, então eu acredito que não é da vontade de Deus a cura. Foi aqui que os discípulos fracassaram, em executar a vontade do Senhor. E a vontade dele, diz Atos 10:38, como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo. Então, não é porque o inimigo não ouviu minha voz que eu desisto. Eu preciso estabelecer fé. Escuta isso. Fé sempre consegue aquilo que ela partiu para buscar. Se você estiver andando em fé verdadeira, você vai decidir de antemão a não desistir. Não é porque o inimigo não ouviu. Não é que não é da vontade de Deus a cura. Quem está dizendo não para a cura é Satanás. Quem está dizendo não para a libertação de alguém que está lutando com o vício das drogas é Satanás, é o diabo. Quem está dizendo não para a sua bênção não é Deus. Deus é bom. Se um pai humano dá coisas boas ao filho, sendo falho, sendo mau,
quanto mais o Pai Celestial. Você tem que conhecer a natureza de Deus e entender que existe um inimigo que fará de tudo para você não receber as bênçãos do Senhor. E você precisa desenvolver essa força interior de que quando você não vê resultados imediatos, você não pode concluir de maneira, como quem diz, está muito difícil, desanimando, começando a criar uma doutrina de que não era da vontade de Deus o teu milagre. Você tem que entender que a fé é uma força que não se rende jamais. A fé estabelece no início como será o fim e vai lutar até que esteja do jeito que a pessoa quer aquela situação que ela está enfrentando. Se você quer um milagre, você estabelece de antemão que você não vai desistir e você vai entender que fé está relacionado à perseverança, a ter uma força que continua, mesmo quando o inimigo diz não, porque não é Deus que está dizendo não para a cura, para a libertação, é o diabo. É a doença que está dizendo não. E você não deve aceitar o não da doença, você não deve aceitar o não do diabo, você tem que desenvolver essa força, que a fé é verdadeira. Se você estiver andando em fé, a fé sempre consegue aquilo que ela partiu para buscar. Nesses anos de ministério, quando eu vejo as pessoas orando e não vendo ali resultados, eu ouço elas dizendo isso. Não deve ter sido a vontade de Deus. Não foi da vontade de Deus. E aí começa a dizer, se Deus curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele é Deus. Graças a Deus. Sim, de fato ele é Deus, quer haja cura ou não haja cura. Ele é meu curador, quer ele me cure ou não me cure. Quer ele cure ou não me cure. Ele é meu libertador, quer ele me liberte ou não. Só que não é essa a questão. Observa bem, Jesus, quando os discípulos não conseguiram executar a vontade de Deus, ele mostrou que era da vontade de Deus a cura do menino. Está claro isso? Ele provou que era da vontade dele a cura do menino. O que ficou evidenciado é que Jesus repreende os discípulos dizendo: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vós sofrereis? Ele está dizendo o seguinte, ele não falou, bom rapazes, vocês tentaram. Não. Ele foi firme, porque ele estava treinando os discípulos com o objetivo de levá-los à ação, e não ao fracasso. É tanto que depois os discípulos procuram ele, em particular, dizendo, Senhor, por que nós não podemos nós expulsá-los? Aí Jesus vai dizer, por causa da vossa pouca fé. Aqui, na verdade, o texto no original diz, por causa da vossa incredulidade. Muitas pessoas agem com incredulidade, fracassam em executar a vontade de Deus, e aí inventa essa doutrina de que hoje Deus não cura mais. Não, você não conseguiu executar a vontade de Deus. É muito conveniente para nós dizer o seguinte, não é da vontade de Deus a cura dessa pessoa, não é da vontade de Deus a libertação dessa pessoa. Curiosamente, qualquer igreja que se houver uma manifestação de demônio e ali tiver pessoas que creem no nome de Jesus, elas não questionam expulsar o demônio em nome de Jesus. Mas quando você fala de curar os enfermos, elas dão para trás. Elas não entendem que Jesus tratou doença e demônios da mesma maneira. Lá em Marcos capítulo 1, diz que ele estava pregando no templo, ensinando, não demorou um homem manifestar um espírito maligno, dizendo, que queres tu conosco? Sabemos que tu és o filho do Altíssimo. Jesus disse, cala-te e sai dele. Repreendeu, dizendo, cala-te e sai dele. Depois ele visita a sogra de Pedro, que está com febre, e diz que ele repreendeu a febre. Ele repreendeu o espírito maligno, ele repreendeu a febre. São forças espirituais que devem se submeter ao nome de Jesus. E quando você está agindo com uma fé verdadeira, você decide de antemão que você não vai desistir. O que você está enfrentando? Qual o desafio que você está passando? Você precisa desenvolver uma reputação no inferno. Escute isso com muita atenção. Você precisa desenvolver uma reputação no inferno, que quando os espíritos malignos, os demônios, pensarem em você, diga uns para os outros, esse cristão não é como a maioria, que depois de apenas uma oração desiste. É melhor você sair fora, porque esse cristão não é como os outros. Ele não se rende. E isso é fé. Fé é uma força que não se rende jamais. Esse cristão ele vai continuar.
usando o poder do nome de Jesus, executando a vontade de Deus, ele já determinou desde o início como será o fim. Então, um espírito maligno vai dizer para o outro, esse cristão não é como os outros, não é como a maioria que faz apenas uma oração e desiste. Tem um texto na Bíblia, em Mateus capítulo 8, que Jesus, levaram a ele um cego de nascença, e Jesus impôs as mãos sobre ele e perguntou, vê alguma coisa? Aí ele disse, vejo os homens como árvores. Começou um processo de cura, mas não foi imediato. Jesus não desistiu, não deu para trás. O que é incredulidade? É desistir, é parar de avançar, é não perseverar, é não ter essa força que diz, eu não me rendo. Satanás, espírito maligno, doença, fora. Não é porque o diabo não ouviu sua voz, que a doença não ouviu sua voz, que você desiste. Você tem que desenvolver agressividade, você tem que ficar mais sério, você tem que falar de uma maneira que quando o diabo vê que você está falando sério, ele vai sair fora. Suas lutas irão diminuir o tempo de suas lutas, porque você está desenvolvendo essa reputação que você não desiste. E a fé sempre consegue aquilo que ela partiu para buscar. A fé se estabelece. Eu não vou desistir. A fé é perseverante. Jesus nos ensina que quando ele orou por esse cego e perguntou, vê alguma coisa? E ele compartilhou dizendo que viu os homens como árvore. Jesus foi lá e impôs a mão a segunda vez. E aí disse que passou a ver de maneira perfeita. Aí foi restaurado por completo. Quantas pessoas, por não verem algo visível da cura divina, elas dão para trás dizendo, não era da vontade de Deus a cura. Fé está relacionado com perseverança. Fé está relacionado com uma paciência de desenvolver uma força que de antemão diz, eu não vou desistir, eu vou executar a vontade de Deus. Não é porque um cristão não conseguiu executar o trabalho que você pode dizer, não é da vontade de Deus a cura. Tem mais de 20 textos na Bíblia dizendo que quando vinha multidões até Jesus, ele se movia de íntima compaixão e curava a todos. Todos. Ele nunca negou a cura para ninguém. E também ele nunca coagiu ninguém dizendo, você está nessa situação porque você cometeu isso, você cometeu aquilo. Não, ele curava, ele libertava. E algumas vezes ele disse, vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Porém, ele não esperava a pessoa mudar. A bondade conduz ao arrependimento, diz a palavra. Ele agia com amor, com compaixão, curava o enfermo. E aquele enfermo curado, muitas vezes, se envolvia com o reino, passava a segui-lo como cegos que passou a segui-lo depois que com compaixão, tocou nos olhos dele. Eu estou te ensinando um princípio poderoso aqui. É que você compreenda quem é Deus, a natureza de Deus, que ele é Jeová Rafá, que ele cura a partir da própria natureza dele, que ele é bom e que ele não tem acepção de pessoa e que ele é um Deus imutável. Malaquias vai dizer, eu, Senhor, não mudo. Hebreus vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E que se algo é verdade para um, é verdade para todos. Se ele curou um, ele pode curar todos. Então, que você compreenda o seguinte, há muitas pessoas que, como os discípulos, e trouxe os teus discípulos e não puderam curá-lo, não conseguiram executar a vontade de Deus, e Jesus chama o menino e cura, provando que era da vontade dele sim curar. Muitas pessoas começam, baseado em suas experiências de fracassos, a desanimarem e usarem como desculpa, e é conveniente a elas, jogar toda a responsabilidade para Deus. E Jesus, ele repreende os discípulos. Ele está treinando os discípulos com o objetivo de levá-los à ação. Os discípulos, depois dessa vergonha, você vai ver em Atos dos Apóstolos, que vinham multidões de todas as cidades e colocavam os enfermos em macas para que pelo menos a sombra de Pedro projetasse e todos eram curados. Os discípulos fracassaram aqui, foram atrás de Jesus e aprenderam sobre perseverança, sobre oração, sobre jejum, sobre comunhão e eles não fracassaram mais. Aí você vai ver que esses discípulos que fracassaram em executar a vontade aqui, agora estão executando a vontade do Senhor em Atos, ao ponto de que todos os enfermos de todas as cidades circunvizinhas eram levados, e aí a Bíblia vai dizer, todos eram curados.
nós gostamos muito de, quando nós oramos, jogar toda a responsabilidade para Deus. Nós temos dificuldade de viver aquilo que a palavra nos chama. Por exemplo, Tiago 5,14 diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, faça unção com óleo em nome do Senhor, a oração da fé. Se houver cometido, o Senhor levantará o enfermo, se cometido pecados serão perdoados. Agora vamos parafrasear aqui e contextualizar. Está alguém entre vós? Chama os presbíteros da igreja. Oh, cadê os presbíteros? Presbíteros, vem aqui, presbíteros. Correu todo mundo. A Bíblia vai dizer que Tiago, escrevendo para a igreja, ele fala: está alguém entre vós doente? Não importa. Chama os da igreja. Eles são responsáveis para fazer o quê? Eles vão ungir com óleo em nome do Senhor, realizar a oração da fé, e Tiago vai dizer: por causa da oração da fé, o Senhor levantará o enfermo, e se houver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Perdão e cura sempre andou junto dentro da palavra de Deus. Ele diz ao paralítico: perdoados estão seus pecados. Os fariseus questionam quem é ele para pecados. Ele diz: o que é mais fácil dizer perdoado, ou toma teu leito, levanta e anda? Para que saiba que o Filho do Homem tem poder de perdoar na terra, ele falou e disse: toma teu leito, levanta e anda. Onde estão os discípulos de Jesus que podem ser encaixados como presbíteros na igreja, que Tiago vai dizer: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros e faça unção com óleo e a oração da fé, e o Senhor levantará o enfermo. É mais fácil eu não querer exercer e praticar a palavra e ser responsável de fazer a oração da fé. É bem mais fácil e conveniente sair com essa desculpa de que você que está assistindo essa live, qual é a sua experiência na área de cura, de libertação, de salvação? Porque é uma questão de compaixão. Você quer ser elemento de unção, então você tem que ler os textos e começar a quebrar essas tradições que ensinam que, às vezes o Senhor cura, às vezes ele não cura. Ei, Jesus provou que era da vontade dele curar, mesmo quando os discípulos fracassaram em executar a vontade. Eu fico imaginando, irmãos, que quando nós estivermos diante do Senhor, quantas pessoas não foram curadas porque não havia presbíteros para obedecer Tiago 5,14, que diz: está alguém entre vós doente, chama os presbíteros para que eles façam a oração da fé. Não, é mais fácil acreditar que esse texto não está nas principais cópias do original, não. Marcos 16 também não está. É sempre conveniente jogarmos toda a responsabilidade para o Senhor, e o Senhor, de maneira soberana, decidiu que quer operar através da minha vida, através da sua vida. Através de nós desenvolvermos essa fé que não se rende jamais, que decide de antemão que quem vai ter que desistir é o demônio, que desenvolve agressividade, que estabelece logo no início como será o fim daquela situação que você está enfrentando. Amém? Que se impôs a mão sobre uma pessoa e fez uma única oração e não viu o resultado, não vai para essa atitude de como convém: não, então é da vontade de Deus a cura. É da vontade de Deus a cura. A questão é: onde estão os discípulos que vão obedecer essa palavra e vão desenvolver fé? Eu trago para mim a responsabilidade que quando eu oro por alguém e não acontece a cura, fui eu que fracassei em executar a vontade de Deus em relação àquilo. E aí, eu trazendo para mim a responsabilidade, eu me humilho, me quebranto, busco mais o Senhor, vou orar mais, confiar mais na autoridade do Senhor, conhecimento, renovar minha mente com a palavra. Porque, de fato, os discípulos fracassaram em executar. Trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Foi os discípulos que não puderam curá-lo. Não foi o Senhor que não queria curar o menino. A evidência, logo depois, ele traz o menino, dá uma bronca nos discípulos. O que nós faríamos? Se nós fôssemos fazer uma visita, orássemos por uma pessoa doente que o pastor nos mandou visitar, e aí não aconteceu a cura, aí o pastor chega lá e diz: o que é que aconteceu? O demônio ainda não saiu não. Ó geração incrédula.
Será que o pastor ia falar assim com a gente? Ó incrédulos, ó irmãos incrédulos, ó presbíteros incrédulos. Até quando vocês sofrerão? Até quando estarei convosco? Jesus ficou indignado, porque os discípulos não conseguiram executar a vontade do Senhor. Amados, eu fico imaginando que o Senhor está indignado em muitas situações, que pastores, teólogos, mestres da palavra, igrejas que dizem que cessaram os milagres, que a cura não é para hoje, eu creio que o Senhor está dizendo, ó geração incrédula. E tem que doer mesmo. Doeu nos discípulos ao ponto deles irem atrás do Senhor e dizer, Senhor, por que nós não conseguimos curá-lo? Não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus diz, essa casta, por causa da incredulidade, esta espécie só sai com oração e jejum. Oração e jejum está falando de comunhão. Comunhão leva a intimidade. Intimidade é mãe da fé. Se eu fracasso em executar a vontade de Deus, eu não devo sair com uma desculpa, como me convém, de dizer, não era da vontade de Deus a cura. Você está me ouvindo com atenção? Eu quero realizar aqui a oração da fé. Eu estou te convocando a também tomar uma decisão de que quando você partiu para buscar o que você precisa, fé sempre consegue aquilo que partiu para buscar, que você não desista, que você desenvolva uma reputação no inferno, que um demônio diga ao outro, esse cristão não é como a maioria, que depois de uma única oração, se eles não verem resultado, eles desistem. Imagina você ganhar essa reputação no inferno. Nós estamos aqui ministrando e o mundo espiritual está nos observando. É claro que o diabo não tem interesse nesse ensinamento, porque esse ensinamento joga sobre nós a responsabilidade de praticarmos a oração da fé de Tiago 5, 14, 15 e 16. Traz sobre nós uma consciência que somos nós que não estamos conseguindo terminar o trabalho, executar a vontade de Deus. Quantas pessoas estão lutando com vícios, com drogas? Quantas pessoas estão passando dificuldade, ataques demoníacos? E somos nós, a igreja, que estamos fracassando em executar a vontade de Deus, porque a palavra vai dizer em 1 João 3,8 que quem peca é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para este propósito se manifestou o Filho de Deus, destruir as obras do diabo. Atos 10:38 reafirma, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo. Ele praticou a missão e ele disse, assim como o Pai me enviou ao mundo, agora eu envio vocês. Curem os enfermos que houver na cidade. Limpem os leprosos. Ressuscitem os mortos. Expulsai os demônios. Se alguém manda você fazer algo, está revelando a vontade dele. Jesus disse, cure os enfermos. É curioso que algumas pessoas que não acreditam que é da vontade de Deus a cura, quando elas estão doentes, e elas dizem acreditar que não é da vontade de Deus a cura, elas procuram o doutor, o médico, elas vão ao hospital, elas tomam remédio. Se você acredita que não é da vontade de Deus a sua cura, então se submeta à vontade de Deus, que você acredita que não é curá-lo, e não tome remédio. Se você está tomando remédio, você está indo contra a vontade dele, que enviou essa doença para te ensinar alguma coisa. Não, ele te ensina curando. Multidões iam até Jesus, mais de 20 textos na Bíblia dizendo que ele curou a todos, se compadeceu. Quando você não consegue executar a vontade de Deus, você tem que começar a desenvolver compaixão, uma ira santa contra a doença, desenvolver uma certa agressividade em libertar aquela pessoa, dizendo, demônio do vício, espírito da doença, solte. Ou você é daquele que no primeiro round já desiste, pendura a chuteira, joga a toalha. E você fez isso porque não viu resultados imediatos, sendo que fé é uma força que não se rende jamais. Eu quero que você tenha entendimento que quase todas as situações que nós enfrentamos, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É da vontade dele curar e libertar. Certa vez uma mulher me procurou, porque um homem que eu levei a Cristo, que era envolvido com certos espíritos, que acreditava ser de luz e que fazia o bem,
Esse homem teve a conversão e uma mulher muito experiente, envolvida, desenvolvida nessas questões de lidar com esses espíritos e pedir coisas a eles e fazer certas oferendas. E ela estava passando uma luta no casamento dela. E daí aquele homem que eu evangelizei, ela procurou e ele disse assim, eu conheci um rapaz que entende de assuntos espirituais. Ali eu tinha na média dos meus 25 anos de idade. E aí essa mulher chegou na minha casa, sentou no sofá e disse, olha aqui, rapaz, eu aceito tudo, só não aceito os crentes. E eu tinha tirado tudo que identificasse que eu era pastor, que eu era cristão, e ainda assim, quando ela sentou, a primeira fala dela foi essa, eu aceito tudo, nós só não aceito os crentes. Eu olhei para aquela mulher com muita compaixão e disse, não é você que não aceita os crentes. Ela, como assim? Eu falei, são os espíritos que você confia que faz você não gostar, não aceitar os crentes. Ela, como assim? Eu falei, quer que eu te prove? Ela, prova. Aí eu fiz a oração. Quando eu fiz aqueles seres que ela confiou durante 16 anos, que ela tinha um trabalho que iam várias pessoas ali naquele local para receberem consultas dela, serem orientadas por ela através dos supostos espíritos que vieram para ajudar. E quando aquela mulher ali, 16 anos envolvida com aquilo, eu falei em nome de Jesus, tudo que faz ela não gostar dos cristãos, aqueles seres manifestaram dizendo que eles estavam ali para destruir a vida dela, que colocaram uma enfermidade no marido dela. E que estavam pegando o próprio corpo dela para fazer trabalhos para atingir ela. Escuta esse testemunho. 16 anos envolvida com isso. Em questão ali de 10 minutos, eu fiz questão de gravar tudo aquilo que estava acontecendo, depois eu mostrei para ela, e ela olhou para mim e disse, quer dizer que eu fui enganada há 16 anos? Eu falei, você foi 100% sincera, mas você foi 100% equivocada. Nem todos os caminhos levam a Deus. Há espíritos que não conseguem falar, Jesus Cristo vem em carne, conforme diz 1 João capítulo 4. E aí no outro dia ela me liga com isso, ali ela entregou a vida a Cristo, teve uma transformação genuína, fechou aquele ambiente, se tornou uma mulher de Deus, uma pastora, abriu igrejas. O engraçado foi no outro dia ali o marido ligando, e o marido dizendo, pastor, está tudo bem, está tudo funcionando. Era o maligno destruindo. Era da vontade de Deus a libertação deles daqueles espíritos de engano. É da vontade de Deus a cura, a sua libertação. Você precisa desenvolver essa força interior, que é essa fé que não se rende jamais, que sempre consegue aquilo que partiu para buscar. Amém? Você que está me acompanhando, depois divulgue, pode passar para outras pessoas esse ensinamento de que não é porque o demônio não te ouviu que significa que Deus não quer operar. É apenas o diabo te resistindo. E você não vai aceitar essa resistência, você vai praticar a palavra que diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu creio assim. E eu tenho visto muitos resultados na minha vida. E quando eu não consigo executar a vontade de Deus, eu não vou atrás de Deus, eu vou atrás do inimigo. Eu fico cada vez mais agressivo com o inimigo, exigindo que ele solte os cativos em nome de Jesus. O que ligares na terra será ligado no céu. Nós temos que tomar uma decisão de não desistir e desenvolver essa reputação que os espíritos imundos, os demônios, principados e potestades digam um para o outro, desistam, porque esse cristão não é como a maioria. Ele vai continuar impondo as mãos, ele vai continuar exercendo autoridade, exercendo domínio, ele vai continuar se enchendo do Espírito Santo, se rendendo ao Espírito Santo, liberando mais poder e rios de água viva, e é melhor você desistir logo, porque esse cristão não desiste. Como eu quero treinar você com esse ensinamento toda terça e quinta-feira, que salvação, cura e libertação é uma questão de compaixão. Compaixão é não conseguir ficar indiferente à dor do outro. É quando vê um quadro em que várias pessoas falharem em executar a vontade de Deus, você diz, eu vou continuar orando. Tem pessoas que dizem assim, olha, minha igreja disse que não tem jeito, e que eu não vou ser curado, e que cura não é para hoje. E eu digo, não, você vai ser curado sim, e eu persevero, e a pessoa é curada, depois ela liga agradecendo, obrigado, porque você não desistiu de mim. A maioria desiste, irmãos. A maioria não consegue andar nessa fé. A maioria acha mais conveniente dizer, não era da vontade de Deus a cura, como os discípulos poderiam criar aquela doutrina ao não executar a vontade de curar aquele menino que o Espírito lançava no fogo e na água.
Jesus chamou o menino, curou, evidenciando que era da vontade dele a cura do menino. É da vontade dele a restauração do seu lar. É da vontade dele que você que é vítima de alguma obra maligna e que tem espíritos imundos atacando, é sim da vontade dele a sua libertação. Ninguém questiona isso, é impressionante. Se um espírito imundo manifesta numa igreja, até aqueles que dizem que cessaram os milagres, eles vão lá e dizem, em nome de Jesus, sai. E por que cura eles não fazem o mesmo? Sendo que Atos vai dizer que os lenços de Paulo eram levados, os lenços de aventais de uso particular, aos quais diante daquelas pessoas, as doenças fugiam e os espíritos malignos se retiravam. Sempre houve cura e libertação caminhando junto. Até porque, em alguns casos, é um espírito de enfermidade. E é ele que está dizendo não. São os principados e potestades, são os demônios tentando agora fazer você não acreditar nessa palavra. É da vontade de Deus, sim, a sua cura, a sua libertação, aquilo que parece impossível aos olhos humanos, mas tudo é possível que crê. Se alguém disser este monte, ergue-te, lance-te no mar, e não duvidar em seu coração, no seu espírito nascido de novo, tudo o que disser será feito. Crede que o receber será assim convosco. Desenvolva essa força que continua, mesmo quando há uma renitência da parte de Satanás. Pessoas que estão agora lutando com vícios, não desista. Você que está lutando com algum tipo de enfermidade, de ataque espiritual, não desista. Desenvolva, seja mais agressivo, seja mais sério. Suas lutas serão mais breves, porque o inimigo percebe, ele percebe agora que você está falando sério, que você vai executar a vontade de Deus, porque fé é saber que Deus quer. O leproso disse, se quiseres, podes me purificar. Jesus não titubeou. Deixa eu consultar o Pai para ver se hoje é seu dia, se tem um sorteio e você é contemplado. Jesus tinha uma ele exerceu autoridade, disse ser curado, ser limpo, e ainda tocou. Compaixão. Tocou o leproso que não podia ser tocado. Tocou o intocável. Compaixão conecta o poder do Espírito Santo aos enfermos, ao viciado. Seu filho está nas drogas, seu casamento está numa situação muito difícil. Não desista. Eu quero agora fazer a oração da fé a despeito de circunstâncias. A fé sempre consegue aquilo que ela partiu para buscar, e distância não é barreira para o Senhor, e com compaixão o Senhor vai fluir, e você vai crescer no conhecimento dessa verdade. Toda terça e quinta-feira vamos estar quebrando alguma vaca sagrada, alguma tradição que vai dizer lá em Marcos 7,13 que por causa da vossa tradição vocês anulam a palavra de Deus. E entrou uma tradição dizendo que quando um discípulo não consegue executar a vontade de Deus, é porque não era da vontade de Deus curar. Hoje cai por terra esse engano, e você vai perseverar. E você não vai desistir. Decide de antemão que a situação ficará como você quer, como seria lá no céu. Por isso que a vontade do céu tem que ser feita na terra. E no céu não tem mais demônios. Foram expulsos de lá. E agora somos nós que temos que executar a vontade, expulsar os demônios daqui, evidenciando que é chegada a voz do reino de Deus. Se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é chegada a voz do reino de Deus. Então, se tem alguém agora me ouvindo que está enfermo, com câncer, enfrentando qualquer enfermidade, qualquer tipo de doença, debaixo de ataque espiritual, nós queremos agora executar a vontade de Deus, e não há distância que possa impedir, porque no mundo espiritual não há distância. Quero orar pela sua vida. Amém? Se possível, coloque a mão sobre a enfermidade. Se possível, junte comigo em concordância por alguém que está no hospital, por alguma situação nas finanças, no lar, em qualquer área. Deus quer que a compaixão libere o poder do Espírito Santo e toque na sua vida. Vamos orar? E oração da fé? Pai, eu te dou graças pela verdade da tua palavra. Passarão os céus e a terra, e a tua palavra não passará. Engrandeceste a tua palavra e o teu nome sobre todas as coisas. O teu nome, Jesus, tem poder. Tomamos da autoridade do teu nome, Jesus,
contra todo espírito maligno, toda enfermidade, toda doença que está dizendo não, toda remitência diabólica do espírito da enfermidade, do câncer, deste caroço, dessa luta que essa pessoa está passando, de espíritos malignos tentando destruir o casamento dela, as finanças, com opressão, todo espírito que está causando depressão, toda entidade maligna que aprisionou essa pessoa num vício do alcoolismo, espírito imundo, eu sei que é você, demônio. Solte agora a vida desta pessoa em o poderoso nome de Jesus. Realizamos a oração da fé e o Senhor levanta o enfermo agora. Que o fogo do Espírito Santo toque em teu corpo agora. Que o fogo do Espírito Santo entre agora na sua casa. Que o fogo do Espírito Santo te toque do alto da cabeça à planta dos pés. Órgãos internos sejam curados, funcione perfeitamente. Caroço desapareça. Câncer, tumores, espíritos de doença e enfermidades. Para isto se manifesta o Filho de Deus agora, para destruir toda a obra do diabo na tua vida. Vício seja quebrado agora. Eu te desconecto de tudo que Satanás usa para se conectar com você. Seja vício, seja miséria, seja ataque nas suas finanças, seja ataque nas suas emoções, sentimentos, espíritos malignos, dor de cabeça que você tem constante. Seja livre agora e curado em nome de Jesus de Nazaré. Se algum parente seu no hospital, se algum irmão seu no álcool, seja livre agora em nome de Jesus. Pai, envia anjos poderosos agora, entrando na vida dessa pessoa, na casa dela, arrancando todo espírito maligno do caminho. Os anjos estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Que os anjos do Senhor lute por você agora. Que você seja tocado pelo poder do Espírito Santo. Em o nome de Jesus de Nazaré. Em o nome de Jesus de Nazaré. Com uma fé que não desiste, que não se rende. Que ganha uma reputação, que os espíritos inimigos, que os espíritos malignos agora se rendam, se submetam. Exigimos em o nome de Jesus que esse demônio solte a sua vida agora. Espírito imundo, saia da casa dessa pessoa agora. Solte o corpo dela, solte o estômago dela, solte o coração, solte os rins dela, solte o sangue dela, solte a coluna dela. Em o nome de Jesus seja curado. Em o nome de Jesus levanta e anda. Em o nome de Jesus seja vivificado. Em o nome de Jesus seja liberto desse vício agora. Seja quebrado esse espírito maligno que bebe através do seu corpo, que te aprisiona nesse vício. Em o nome de Jesus de Nazaré. Distância não é barreira para o Senhor. Eu ordeno principados, potestades, espíritos imundos. Ouçam agora. É a oração da fé que não se rende. E é você que tem que desistir. Nós não aceitamos o teu não doença. Nós não aceitamos o teu não diabetes. Nós não aceitamos o teu não câncer. Nós não aceitamos o não de nenhuma doença e nem de um demônio. Exigimos agora que saia em nome de Jesus. Nele nós temos sempre o sim e o amém para cada promessa. Deus sempre nos conduz em triunfo. Se alguém disser este monte, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar em seu coração, mas crê naquilo que diz, tudo que disser será feito. Todo espírito maligno, toda montanha, todo desafio, toda doença, espíritos imundos, tudo que é de Satanás, em nome de Jesus, retira-te da vida dessa pessoa agora. Cessa essa dor agora. Seja curada agora em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus de Nazaré. Nós manietamos a força de Satanás através do coronavírus, impedimos o avanço dessa enfermidade, que o fogo do Espírito Santo surpreenda a todos, mostrando que não há doença que não se dobre diante do nome de Jesus, que curou ontem, cura hoje e sempre curará. Em o nome de Jesus, agora nós vamos contra toda enfermidade, toda praga, toda epidemia e pandemia. Em o nome de Jesus, ordenamos que toda opressão, depressão, espírito imundo que está causando essa depressão, fora em nome de Jesus de Nazaré. Seja livre agora, filho e filha. O Senhor não te perde de vista. O Senhor é um Deus que se move de íntima compaixão. Todo espírito de engano seja quebrado. Todo espírito de doutrina maligna seja quebrado agora. Todo espírito que não consegue confessar que Jesus vem em carne, que é um espírito do engano, do anticristo, solte o entendimento dessa pessoa para que resplandeça nela a luz do Evangelho. Todo espírito que segue o entendimento, que tenta impedir a salvação dos homens, seja quebrada a cegueira de Satanás sobre a sua vida, sobre os seus parentes. Tudo aquilo que tenta te impedir de conhecer o Evangelho, seja quebrado em nome de Jesus. Reivindicamos salvação e libertação dos seus parentes. Salvação, cura e libertação.
uma questão de compaixão, que libere esse poder do Espírito através da oração da fé e que liberta os cativos. Seja tocado pelo poder de Deus, em nome de Jesus, já está feito, você está livre e você não desiste jamais. Dou graças a Deus por este momento. Nós estaremos colocando essa ministração no nosso canal do YouTube, Igreja Presença de Deus. Estou muito feliz porque eu creio que o Espírito Santo está movendo aí e você já recebeu um milagre. Então há o canal da igreja, Igreja Presença de Deus, ou você pesquisa Pastor Pepe Pinheiro, cura, libertação, que geralmente vai te dar já o caminho do nosso canal no YouTube. Que você possa se inscrever. Toda terça e quinta estaremos ministrando esse assunto de compaixão, que isso que nos leva a liberar o poder do Espírito Santo. E quinta-feira nós iremos quebrar uma vaca sagrada que diz que Jesus não pode curar por causa da incredulidade das pessoas. Seria isso verdade? A incredulidade teria poder, nós estamos dando, de salvação, cura e libertação, uma questão de compaixão. Coloque pedidos de oração aí na live. E você já recebeu oração agora. E nós não vamos desistir até que... Amém? Nós não iremos desistir. Nós vamos perseverar. Aguardo vocês às 20h15 da quinta-feira para dar continuidade a esse treinamento. Todo treinamento, o objetivo é levar você à ação. Você vai ganhar uma reputação no mundo espiritual, que os demônios, quando pensarem em você, vão sair logo. Sua luta vai ser mais breve. Você vai desenvolver essa fé que sempre consegue aquilo que partiu para buscar. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.